Mas e aí, Ivan, como que você começou, cara? Por que que tu veio? Quando foi, né? E por que que tu falou, vou abrir meu celular, vou gravar um vídeo e falar mal do Bolsonaro porque tá uma zona. Imagino que seja nesse período, né? Nesse contexto. Sim, é nesse contexto mesmo. Eu nunca fui uma pessoa muito ligada em política, assim, até o impeachment da Dilma. Né? Eu era uma Uhum. pessoa meio que por fora de todas essas discussões. Não me importava muito com o que estava acontecendo. Mas quando começou a Operação Lava Jato e que foi descambando para um caminho que eu vi que não seria nada bom, olhando as manifestações que estavam acontecendo, eu disse: isso termina com o Lula preso. Eu comecei a pensar: isso termina com o Lula preso e provavelmente o que vem depois disso não é nada bom. Estão tentando destruir um projeto de país que, que praticamente começou a libertar o povo, porque o povo era aprisionado numa pobreza, no analfabetismo, Uhum. né? E assim, nos salários muito baixos e tal. E esse projeto começou a libertar a nação. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. E quando veio a Lava Jato, eu disse: isso é um projeto de destruição daquilo que foi construído, esses 12 anos de libertação do Brasil. E mesmo assim eu disse: bom, se em 2018 eu não tinha votado no Lula até ali, eu disse: se em 2018 o Lula se candidatar, vai ser o meu candidato. O Lula não pôde se candidatar, ele foi preso, né? Ele não pôde se candidatar. O Haddad se candidatou, primeiro turno eu fui com o Ciro Gomes, porque achei que o Haddad ficou muito em cima da hora para se lançar o candidato. Eu achei que foi um pouco despropositado aquela candidatura dele. Então eu falei: vou ficar com o Ciro Gomes no primeiro turno. Nunca cogitei a hipótese de votar em Bolsonaro. Né? Fiquei pensando: no Bolsonaro não dá para votar. No segundo turno fui de Fernando Haddad. Mas acabou a eleição, bom, desejar sorte para quem ganhou e que o Brasil seja bem governado, espero que dê tudo certo. Cara, não foi o que aconteceu. Eu que Não foi o trabalhava que aconteceu. no mercado financeiro, era todo dia um vai e vem danado de bolsa de valores, taxa de juros subindo, coisa. Eu falei: bom, infelizmente esse presidente não tem condições de governar o Brasil. Mas até ali, até 2020, começo de 2020, era o primeiro ano de governo. Bom, vamos esperar mais alguma coisa. Veio a pandemia. Eu disse: agora é a oportunidade desse presidente nunca mais sair da presidência da República. Se ele unificar o país, criar um gabinete de crise ali, chamar os governadores, os prefeitos das capitais e orientar qual é a linha que o país vai seguir, a gente vai ter um presidente que vai se eternizar no poder. Pensei eu, né? Estava enganado, porque ele começou a dividir o povo, brigando com Exato. governadores e prefeitos, começou a dividir e a disseminar desinformação, e o ódio foi aumentando, uma coisa assim terrível. E naquele meio tempo, cara, quando lá pro mês de junho, maio, junho, o Pantanal queimando, e o presidente parecia não se importar com aquilo, o Salles falando em passar a boiada e tal. Eu falei: bom, agora eu preciso, o Lula preso ainda, eu falei: agora eu preciso começar a fazer uma militância aqui na internet. Abri o telefone, fiz um vídeo alertando as pessoas por conta do incêndio no Pantanal e na Amazônia e tal. E, cara, o vídeo viralizou. O vídeo viralizou e, assim, foi um vídeo que eu não teria coragem de assistir hoje, que eu acho que de tão mal feito que foi, sabe? Eu não teria coragem de ver aquele primeiro vídeo. Então eu falei assim: o vídeo viralizou, as pessoas querem falar também. E os comentários eram as pessoas: você falou o que eu queria dizer, você me representa. Eu falei: as pessoas querem falar, elas só não tiveram a coragem que eu estou tendo de colocar a cara na câmera e falar. Então eu vou continuar. E continuei. E ali eu comecei com a defesa, uma militância muito forte pela anulação dos processos contra o Lula, né? Porque ali eu já Uhum. comecei a militar pela soltura do Lula, porque lá em 2020 eu já dizia: o único capaz de derrotar esse homem, quando eu vi a cisão que o país entrou e que estava caminhando talvez para um derramamento de sangue de brasileiros, eu falei: o único capaz de ganhar desse cara é o Lula. Não tem outro que consiga derrotá-lo nas urnas. E outra, o Lula, ele não é o cara mais preparado do mundo e mais inteligente. Porém, o Lula, ele consegue unificar ali em torno dele as melhores cabeças, as cabeças mais pensantes do país. Veja, o cara pegou governadores, o cara pegou senadores, pessoas muito bem preparadas para formar o seu corpo de ministérios. Então,
de ministério. Então, eu pensei, pô, o Lula é o único capaz. Eu vou fazer militância para esse cara ser solto, para as condenações serem anuladas. E eu comecei a ler os processos, tudo que saía sobre os processos do Lula, eu ia acompanhar. Passei a acompanhar também o programa O É da Coisa, do Reinaldo Azevedo. Você já fazia direito na época, Ivan? Eu pergunto. Comecei direito em 2020, exatamente por causa da Lava Jato. Eu me apaixonei ali pelo direito nas sessões do impeachment, da Dilma. Ali, comecei a me apaixonar pelo direito ali. Mas eu não comecei o direito naquela época. Vim começar em 2020 para estudar os processos do Lula, para estudar esses negócios, para ver se tinha mesmo essa possibilidade de anulação e tal. Falei, preciso entender disso. E comecei a ver muitos advogados, Lênin Streck, o José Eduardo Cardoso, o Cacai Lopes, o Cacai, enfim, o Augusto Arruda Botelho, o Tiago Anastácio, inúmeros. E todos eles diziam, esses processos não se sustentam, uma hora serão anulados, né? Pelo princípio da territorialidade e tal, enfim. E aí eu fui acompanhando aquilo, cara, e fazendo a militância, acompanhando tudo que saía, falando, não, o Lula vai ser solto e é o único capaz de derrotar o Bolsonaro. Como foi? Né? E aí está comprovado que foi, e está comprovado que ele está começando o processo de pacificação do país. O país ainda não está completamente pacificado, porque ainda tem, não vou dizer polarização, porque não dá para polarizar nazifascismo com democracia. Perfeito. Você não polariza extremismo por não extremismo. Teria que ser dois extremos, dois extremistas, mas você não polariza. Então, não dá para fazer essa falsa equivalência do que nós somos, defensores da democracia, que não ameaçamos ninguém de tirar a vida como eles fazem, com pessoas que estão aí querendo explodir as instituições. Né? Então, não dá para dizer que está polarizado. Mas ainda tem uma boa parte da população brasileira que está cheia de ódio, está alimentada pela mentira, né? Está alimentada por esses dogmas que a gente precisa quebrar. E aí eu acho que o Lula vem fazendo esse trabalho pela economia, e aí cabe a nós, comunicadores, tentar quebrar esses dogmas na cabeça das pessoas, para que elas consigam voltar ao bom senso de, pelo menos, dialogar. Pô, cara, muito massa, muito massa. Eu comecei a me interessar por política na mesma época, então. Foi naquela treta toda da Dilma com o Temer, aí depois veio o Lava Jato, e querendo ou não, era só isso, né? Foi na época que eu entrei também na Universidade de Brasília, então aí mudei totalmente de bolha social, e, pô, muito bom. Esse período realmente eu acho que trouxe muita gente, né, para a política. A galera começou a enxergar, tipo, o que realmente estava acontecendo ali. Acordou muita gente, né? Eu comecei um pouco mais... Você acha que eu sou mais velho do que o Bernardo? Eu sei que eu sou. Quantos anos você tem, Ivan? Com o perdão da pergunta capciosa. 34. 34. Eu tenho 30, vou fazer 31 segundo, inclusive. Então, o meu acordar foi ali em 2013 também, nas manifestações e tudo mais. Aí veio a segunda eleição da Dilma contra o Aécio, e aí eu comecei a ver o nível de barbaridade que o pessoal da direita estava utilizando, né? Já falavam que se a Dilma vencesse, iam expropriar a sua casa, iam botar mendigo dentro da sua casa. E eu, gente, que isso? Ela já teve mandato, nunca fizeram isso, não tem como isso acontecer, né? Mas aí eu concordo que no impeachment, né, ali 2016, foi o auge, quando o Temer assumiu e tudo mais. Muita gente acordou, e aí, como o Ivan falou, muitas pessoas foram cooptadas pelo ódio mesmo, pela mentira, né? A direita surfou muito bem os escândalos de corrupção que a mídia tradicional escandalizava, e aí chegou o Bolsonaro falando, não tenho nada a ver com isso, mesmo fazendo parte desse sistema há 30 anos.